cultos à noite, meditando nas afirmações de Jesus, 7 afirmações de Jesus aqui no Evangelho de João, em que ele disse, eu sou. 7 afirmações do Senhor Jesus, onde ele disse, eu sou. Na semana passada falamos que Jesus é o pão da vida, baseado em João capítulo 6, versículo 35, onde ele diz que ele é o pão da vida, e o que vem a ele, o que vai a ele, jamais terá fome, e quem crê nele jamais terá sede. E hoje nós vamos falar sobre a afirmação de Jesus, quando ele disse, eu sou a luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Então, vamos ler aqui João, capítulo 8, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Estou esperando um pouquinho, porque eu estou vendo alguns irmãos aí em casa que ainda não abriram. Estamos dando um tempo aí. Estou vendo, dá para ver daqui. Eu pedi para os diáconos colocar umas câmeras escondidas nos celulares, nos notebooks, nas TVs, os irmãos aí. Então, João capítulo 8, versículo 12, diz assim, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vou ler novamente. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Amém. Senhor nosso Deus, suplicamos Tua graça, Senhor, para compreendermos a Tua palavra, nos ajude, possamos falar de maneira simples, compreensível, e poder entender a grandiosidade do Evangelho do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe esse tempo, que nada tome a nossa atenção, que nada nos distraia. O Senhor nos ajude, Pai, a não sairmos de nossos lugares, mantemos nossas Bíblias abertas, olhando para a TV, para o celular, ouvindo atentamente o que o Senhor tem a nos dizer. Em nome do Senhor Jesus, amém. Eu sou a luz do mundo. Meus irmãos, essa afirmação do Senhor Jesus aqui se dá no templo. Os versículos anteriores, se a cronologia aqui estiver correta, porque há um grande debate sobre os versículos 1 a 11, onde nós temos aquele relato da mulher que foi apanhada em adultério e foi levada até Jesus, para Jesus dar um veredito de apedrejamento, onde Jesus diz, quem dentre vós nunca errou que atire a primeira pedra? E eles não puderam fazer, porque todos eram pecadores ali. Vocês conhecem bem essa história. Há um grande debate sobre essa perícope, eu não quero entrar em detalhes, porque é muito profundo, muito problemático a questão. Mas há um debate aqui, pelo menos, há um debate se esse trecho está nessa sequência lógica, se faz parte. Pode ser que sim. Nos versículos 1 e 2 aqui de João 8, diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e de madrugada ele foi ao templo. E de madrugada ele estava ensinando as pessoas que o acompanhavam. Dentre aquelas pessoas estavam seus discípulos e muitos judeus, pessoas curiosas, e certamente líderes religiosos ali, a quem ele ensinava, mesmo que eles não quisessem ser ensinados, Mas Jesus acabava ensinando a eles. Então, Jesus está no templo. O ambiente aqui é o templo. Os versículos do capítulo 7 também vão nos ajudar nesse contexto aqui, indicando que Jesus estava no templo, estaria aqui provavelmente próximo à festa dos tabernáculos, à festa dos judeus. Então, Jesus está no templo, e eu estou dizendo isso, afirmando isso, porque é uma afirmação importante, porque essa fala dele, quando ele diz, eu sou a luz do mundo,
Ele fala para os judeus que o seguiam, mas também fala para aqueles judeus que desprezavam. Sejam os judeus do povo, né? Sejam os líderes, fariseus, escribas, saduceus, anciãos do povo, os sacerdotes, né? Pessoas que ouviam o ensino de Jesus e desprezavam. E Jesus fala, eu sou a luz do mundo, e aquilo poderia causar um sério conflito entre Jesus e as pessoas para quem ele fala. Porque na expectativa judaica, não cabia ao Messias ser, por exemplo, a luz do mundo. Quando Jesus afirma ser a luz do mundo, aquilo não faz sentido para o Messias que era esperado pelos judeus. O Cristo, aliás, para os judeus, a expressão filho de Deus, para o Messias, não faria muito sentido. Porque eles esperavam, pelo testemunho das Escrituras, de acordo com a interpretação judaica, pelo menos da época, o Messias seria igual a Moisés, um homem igual a Moisés, e até um homem, talvez pecador, falho como Moisés. Veja, eles se espelhavam tanto em Moisés, a gente viu na semana passada, que eles seguiam tanto a Moisés, que Moisés era como se fosse o Messias para eles, certo? Jesus, quando ele diz, olha, eu sou o pão da vida, eu sou o maná que veio do céu. Aí os judeus perguntam, como assim? Quem nos deu o pão foi Moisés. Quer dizer, eles falam de Moisés com esse ar de alguém que é superior. E eles esperavam que o Messias fosse talvez alguém como Moisés, como algum profeta, outro profeta ou sacerdote do Antigo Testamento importante, que viria ser o libertador do povo, mas que seria um homem, normalmente alguém que veria um ungido do Senhor que viria resgatar o seu povo. Mas Jesus afirmou várias vezes, e João relata, que Jesus afirmou várias vezes ser filho de Deus. Ou seja, ele estava dizendo que era o Cristo encarnado. E quando ele diz que ele é a luz do mundo, Jesus, de alguma forma, está identificando o seu ministério, esse atributo de ser luz, a pessoa de Deus. É tanto que nos versículos seguintes, nos versículos 3 em diante, vai ter um debate entre Jesus e os fariseus por causa disso que ele diz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E os fariseus começam a questionar, esse teu testemunho aí não é verdadeiro, porque esse testemunho que você faz é de você mesmo. É você mesmo que está dizendo isso. Se fossem outras pessoas confirmando isso, você seria quem diz ser. Mas qual é a única pessoa que pode dar testemunho de si mesmo e esse testemunho ser verdadeiro? Deus. Por exemplo, se Deus diz, eu não minto, qual a nossa posição diante disso? Acreditar que Deus diz que não mente, ele não mente. Agora, se Rubens diz, eu não minto, é que vocês vão acreditar em mim? Olha, eu não vou, talvez vocês acreditem se tiver testemunhas, pessoas que possam confirmar isso. Não, de fato, eu conheço o Rubens, ele não mente. Só que vai ter o contrário, você vai ver, minha esposa vai dizer que eu minto. Vai ter pessoas aí que vai dizer que eu minto. Ele mente sim, ó. E eu estou tentando, eu sou um mentiroso em recuperação. Mas o que Jesus diz de si mesmo, para os judeus, não parece fazer sentido, porque só Deus pode dar testemunho de si mesmo e esse testemunho ser verdadeiro. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Lá no Antigo Testamento, por exemplo, a luz do povo de Deus é o próprio Deus. Vocês lembram do Salmo 27, versículo 1? O Senhor é a minha luz. Olívia sabe esse versículo. O Senhor é a minha... Você não sabe não, né? Oxente. Os crentes. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? A quem temerei?
É o Salmo 27, versículo 1. Então, o Senhor é a minha luz. Uma referência ao Deus Pai. Certo? Lá em Números, nos é dito que a luz da presença de Deus, é na luz da presença de Deus que o povo recebe graça e paz. Vocês se lembram da bênção sacerdotal, lá em Números 6, 24 a 26? Que o Senhor te abençoe e te guarde, lembra? Que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. A ideia de resplandecer a luz de Deus sobre o nosso rosto, quer dizer, ser agraciado por Deus por meio da sua luz. Então, a ideia de luz é uma referência a Deus, né? Deus é a nossa luz, é Deus que ilumina o seu povo. É Deus que traz luz para a escuridão, para as trevas. E Jesus, o Cristo, chama a si mesmo de luz do mundo. Isso não se enquadra na expectativa dos judeus. Eles não esperavam que Jesus, que o Cristo, né, seria o pão vivo que desce do céu, como ele disse, e não esperariam que Jesus, que o Cristo seria a luz do mundo, assim como o Deus Pai é a luz do mundo. Quando ele diz eu sou a luz do mundo, ele está se igualando ao Pai. Então é uma afirmação forte. E esse é um tema muito recorrente no livro de João. Eu destaquei várias passagens que mostram, se referindo a Jesus como luz do mundo, a luz que faz clarear esta era enquanto ele está presente aqui. Várias passagens aqui no livro de João que fala disso. Até mesmo em 1 João, que foi o mesmo autor que escreveu. Por exemplo, lá em 1 João, capítulo 2, aliás, capítulo 1, né, vai dizer que Deus é luz e nele não há trevas. Jesus está dizendo que é luz também. Então, se a Bíblia diz que Deus é luz, e Jesus disse que Deus que ele é a luz do mundo, logo Jesus é Deus. Entende? Então, essa é uma afirmação que as Escrituras nos apresentam que não cabia na expectativa dos judeus da época. Por isso que quando Jesus falava, eu sou o Filho de Deus, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, e os próximos eu sous, que ele disse, aquilo trazia uma grande controvérsia entre as pessoas. E muitos queriam pegar em pedras para atirar em Jesus. Eu sou o Filho do homem, o Filho de Deus. Aí o quê? Peraí, deixa eu pegar esse cheixo aqui e largar na testa. Porque aquilo que Jesus falava era além das expectativas dos judeus. Mas vamos lá. Vamos a algumas passagens aqui no Evangelho de João que tem essa informação que nos apresentam essas afirmações acerca de Jesus ser a luz do mundo. Vamos lá no texto que a gente leu com Joseando, lá em João capítulo 1. João capítulo 1, novamente, e você deixa marcado o capítulo 8. Deixa marcado na sua Bíblia, que a gente vai finalizar com ele. João capítulo 1, versículo 1 em diante. João capítulo 1, versículo 1 em diante. Diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Basicamente, esse texto aqui nos diz
que o Verbo estava no princípio com Deus e que o Verbo é o próprio Deus. Olha, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Se estava com Deus, é outro Deus, não é? Não. Porque ele diz que quem diz isso é as testemunhas de Jeová. Que é o jeito de ler esse versículo 1 aqui. Só que a Bíblia diz, e tinha um versículo aqui que dizia isso, né? Que não há outro Deus, só há um Deus, e não há outro. Então seria contraditório João dizer que o Verbo era outro Deus, sendo que só há um. Esse é o mistério da Trindade. Versículo 1 diz que o Verbo estava com Deus desde o princípio e o Verbo era Deus. Estava com e é. Então, os dois é o mesmo, é Deus. Parou. Não vamos nem para frente nem para trás, é isso. Agora, ele diz também que todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo, o versículo 13 diz aqui. E que sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Então, sem Jesus, a criação do universo não seria possível. Porque sem ele, ele diz aqui, sem ele nada do que sem todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Quer dizer, tudo que existe só foi possível ser feito por meio do Verbo. E vai dizer aqui no versículo 4 que a vida estava no Verbo, nele, né? E a vida era a luz dos homens. Quer dizer, uma forma de dizer que ele é tanto a vida como a luz dos homens. Veja que é forte também, né? Porque ele dizer que a vida, Jesus vai dizer isso em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas falar que Jesus, que o Verbo era a vida, tem um peso também de divindade, é dizer que ele é Deus. Porque o único que é vida é Deus. O único que é autor da vida, né, de onde vêm todas as coisas, é Deus, a vida. Quando ele diz eu sou, Deus, eu sou o autoexistente, a vida. Jesus era a vida e a luz dos homens. E há um paralelo aqui, meus irmãos, bem interessante nesse texto aqui que a gente leu, com o livro de Gênesis. Veja que João começa dizendo, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Que princípio? Gênesis 1:1 diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. Não é por acaso. As duas expressões aqui. Quando o João diz que no princípio o Verbo já estava lá, com Deus, e ele é Deus, está falando lá na criação. Por isso que ele vai dizer depois que sem ele nada do que foi feito se fez. Mas também tem um paralelo interessante aqui com a primeira criação, lá em Gênesis, a criação do universo, a criação da humanidade, com a nova criação, por meio de Cristo, onde Deus nos concede uma nova criação, um novo nascimento por meio de Cristo. Ele vai dizer no versículo 13 que aqueles que recebem a Cristo nasceram não do sangue nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Então, há um paralelo entre aquela primeira criação, lá em Gênesis, com a nova criação em Cristo. Quer dizer, quando nós passamos a ser filhos de Deus. E um comentário de F.F. Bruce, que eu não sei, F.F. Bruce, é escrito assim. Ele diz algo bem interessante, que talvez nos ajude a compreender aqui o que eu estou dizendo para os irmãos. Na primeira criação, o que é que diz lá em Gênesis 1:2? Havia trevas sobre a face do abismo. Veja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas quando ele criou, estava tudo bonitinho? Não. Ele foi criando as coisas. Ele foi criando. Versículo 1:2 diz, Gênesis 1:2 diz que havia trevas sobre a face do abismo. O que foi que Deus fez?
Deus trouxe luz à existência. Deus chamou luz à existência. E aí Bruce diz, da mesma forma, a nova criação em que o Verbo é o agente de Deus com tanta eficiência como na primeira, abrange a expulsão da escuridão espiritual pela luz que brilha no mundo. Ou seja, na primeira criação, Deus trouxe luz para a escuridão, para iluminar a criação. Na segunda criação, quer dizer, na nova criação, por meio de Cristo, Deus também traz luz, expulsando a escuridão espiritual, por meio de Jesus. E sem a luz, o mundo das pessoas está envolto em trevas. Sem a luz dos homens, sem a luz do mundo, o mundo está envolto em trevas. E trevas, você sabe que no Evangelho, nos escritos de João, luz e trevas se referem à espiritualidade, a relacionamento com Deus ou não. Quem está do lado de Deus, luz. Quem está do lado do pecado, do diabo, da condenação, as trevas. Lado das trevas. Resumindo, meus irmãos, o Verbo é Deus. O Verbo é chamado de luz dos homens. A luz ilumina a todo homem, é o que diz o versículo 9. Como assim a luz? Alguns vão pregar o universalismo, vai dizer que Deus ilumina todos os homens e salva todos os homens, de acordo com o versículo 9. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. Como assim? Quando João, o escritor aqui, registra que João Batista veio testemunhar da luz e diz que essa luz vinda ao mundo ilumina todo homem, ele não quer dizer cada homem. Jesus veio para iluminar cada homem. Mesmo porque a leitura que a gente vai já fazer em João capítulo 3, versículo 19 em diante, vai dizer que muitas pessoas amaram mais as trevas do que a luz. A luz veio, mas muitos amaram mais as trevas do que a luz. E João veio para testemunhar dessa luz. Quantas pessoas não rejeitaram João? E Jesus veio, a luz dos homens, a luz do mundo. Quantos não rejeitaram Jesus? Quantos não rejeitam Jesus hoje? A luz do mundo. As trevas no Evangelho de João é justamente a ausência de Deus, a ausência da salvação, a ausência de graça. E só quem é iluminado e não é Illuminati, certo? Tem as teorias aí, né? Só quem é iluminado por Cristo recebe a presença de Deus e o perdão dos pecados. Agora vamos lá em João capítulo 3. João capítulo 3. João 3 é um texto clássico. O versículo mais conhecido da Bíblia é João 3,16. Onde Jesus, vocês lembram? Jesus está conversando com quem? Alguém não lembra? Aqui? A gente sabe o versículo, às vezes não sabe o que está acontecendo lá, né? Jesus está conversando com Nicodemos, certo? Com Augusto Nicodemos, né? Lembrei de um testezinho que a gente fez aqui na igreja, eu coloquei Augusto Nicodemos. Jesus falou com Augusto Nicodemos. Né? Como assim? Ele é profeta? Vai falar com ele hoje? Enfim. E Jesus está falando com Nicodemos, certo? Sobre nova vida e tal. Aqui nos versículos 18 a 21, vai dizer que os homens amaram mais as trevas do que a luz, como eu citei agora há pouco. Olha o que diz o versículo 18. Quem nele crê não é julgado. Quem nele crê, ele quem? Em Jesus. Quem crê no Filho de Deus não é julgado. O que não crê já está julgado. Quer dizer, já está em condenação. Isso aqui é um ponto importante. Ó. Deus escolhe salvar pessoas. Ele escolhe iluminar pessoas para serem salvas. Aqueles que Deus não escolhe, o que acontece? Já está julgado. Por quê? Porque
porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, aquele que não crê já está condenado. E qual é o julgamento? O versículo 19. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João está dizendo que a luz veio ao mundo. Jesus está dizendo, aliás, que a luz veio ao mundo, veio a este mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E é possível que Jesus está dando uma, entre aspas, uma indireta para Nicodemos. Nicodemos foi atrás de Jesus que horas? A que momento do dia? De noite. Por que de noite? Ele era um dos principais dos fariseus. Ora, se alguém vê Nicodemos, um mestre dos mestres, quase um mestre dos magos, conversando com o Senhor Jesus ali, de dia, se alguém visse, olha, não acredito, olha, Nicodemos conversando com aquele doido. Olha que maluco esse Nicodemos. E você sabe, quando a gente lê aqui sobre Nicodemos, você vê que Nicodemos, ele, poxa Jesus, que parece que Nicodemos está sendo convencido. Mas ele foi ter com Jesus de noite, escondido, para não ser visto pelas pessoas. Quem não crê já está condenado. Jesus está quase que dizendo, está vendo, Nicodemos? Tu já está condenado. Você já está julgado. E qual é o julgamento? Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Aquelas pessoas que aborrecem a luz, que praticam o mal, elas amam as trevas por quê? A escuridão por quê? Porque o que elas fazem fica oculto, ninguém vê, é escondido. Apagou as luzes, ninguém está vendo o que você está fazendo. Você não vai ser exposto. Se você for para a luz, suas obras serão manifestas. E é por isso que tantas pessoas rejeitam a Cristo. Porque se elas forem até Jesus, elas vão ter que mostrar suas mãos sujas. A luz vai fazer ver os seus pecados. Só que elas não sabem que essas pessoas que escondem seus pecados, quando elas vão à luz de Jesus, elas vão lá para que Jesus elimine as trevas delas. E elas não tenham mais por que esconder, porque a luz veio para iluminar as pessoas. E é por isso que diz no versículo 21 que quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Quer dizer, quem pratica a verdade não tem medo da luz, de se aproximar de Jesus, porque as suas obras são feitas em Deus. E tantas pessoas dizem hoje, por exemplo, dizem hoje que amam a Jesus, mas o rejeitam. Rejeitam a Jesus. Elas preferem os seus pecados, praticar os seus pecados no escuro, nas trevas, sem ser confrontado por ninguém, sem ser confrontado por um crente que vai pregar o evangelho, sem ser confrontado por um Jesus que fala que pecadores não arrependidos vão ao inferno. Então é por isso que muitas pessoas não gostam de igreja, não gostam de crente. Porque a mensagem, embora seja bonita, fala de salvação e graça, mas fala também de condenação. E talvez por isso, Nicodemos não foi até Jesus durante o dia. Eu queria mostrar aos outros a sua identificação com a luz do mundo. E quem vive assim, rejeitando a Cristo e dizendo que ama a Jesus, eu gosto de Jesus, eu gosto dos crentes, eu gosto da Bíblia, mas eu também gosto dos meus pecados, dos meus erros. Ninguém pode me condenar. Ninguém pode falar mal dos meus erros. Pode sim. Jesus pode.
E ele diz: quem não crê já está julgado. Por quê? Porque amaram mais as trevas do que a luz. E por que isso? Porque as suas obras são más. Alguém disse o seguinte: as trevas identificam os que vivem sob o controle do mal. Quem vive nas trevas vive sob o controle do mal, em rebeldia, em desacordo com a vontade de Deus. E a luz identifica todos os que vivem sob o controle do bem, em harmonia e de acordo com a vontade de Deus, pois eles já foram libertos dos poderes do mal. Por isso que a Bíblia diz, em outras palavras, né, que nós devemos andar como filhos da luz. Nós andamos de dia, nós não andamos de noite. Nós andamos como filhos da luz. Porque nossas obras, nossa fala, nosso jeito de ser já foram redimidas pela luz. Nós somos aquela plantinha que está crescendo no sol, né? Que se colocar na sombra vai morrer, vai apodrecer. Precisa da luz do sol, precisa de oxigenação. Mas muitos aí são como aquelas plantas que, eu vou plantar, eu vou plantar um tomateiro. Eu vou plantar um monte de tomate lá no quintal de casa. E vai dar muito certo. Lá é coberto, vai dar muito certo. Não vai chover, eu vou aguar, vai dar muito certo. Vai dar muito errado. Porque tomate precisa de luz, e tomate não gosta muito de água. Tomate gosta de luz. Precisa de luz para viver. E muitas pessoas são como aqueles tomateiros que são colocados na sombra, debaixo de um teto, sem receber luz do sol. Então, os homens amaram mais as trevas do que a luz. É o julgamento aqui que Jesus diz. Um outro texto que eu quero ler com os irmãos é no capítulo 9. Vamos ao capítulo 9. João capítulo 9, versículo 1 até o versículo 5. Ele é um texto bem conhecido, que fala de um cego de nascença. Os irmãos até já sabem o final da história, mas eu quero ler só esses 5 versículos. João capítulo 9, versículo 1 até o versículo 5 diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Acho lindo esse texto. E eu acho lindo porque Jesus diz que ele é a luz do mundo quando ele vai curar um cego. Uma pessoa que só vê trevas. Ou melhor, não vê nada. Mas só escuridão. Eu e você não conseguimos imaginar isso. A gente não é cego. Mas eu não sei se alguém já teve, eu acho que a Vani já teve algum problema na vista, né? Alguém já teve algum problema de vista e ficou, nossa, não estou conseguindo enxergar direito, que horror, né? É agoniante. E é interessante que Jesus vai curar um cego e ele diz que ele é a luz do mundo. Há um paralelo muito interessante. Mas veja que esses versículos aqui indicam o ministério de Jesus como a luz do mundo. Veja que o versículo 2, os discípulos questionam a Jesus, né? Quem pecou? Ele pecou ou foi seus pais? Quer dizer, ele está cego assim, ele fez o quê, Jesus? Ou os pais dele fizeram o quê? Quem foi que pecou aí para ele ficar assim, Jesus? Eles esperavam que Jesus dissesse, talvez, olha, eles estão assim por causa dos pais dele. Os pais dele eram muito pecadores. Isso aí é aquilo que um bocado de gente aí da Universal fala aí, né? Isso aí é maldição hereditária. Tem que fazer uma sessão de descarrego para poder
resolver esse problema de maldição hereditária. E no Antigo Testamento havia algo parecido, porque diz que os pecados dos pais, né, seriam como se fosse herdado pelos filhos, iriam até os filhos. Era uma punição para as famílias, para as gerações. Só que a razão da cegueira daquele homem, talvez um rapaz, não era pecado. Ele diz aqui no versículo 3, o Senhor Jesus diz que nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Deus, em sua soberania, permitiu que aquele homem fosse cego, nascesse cego, para que naquele dia, olha que é impressionante isso. O que Jesus está dizendo é o seguinte: ele nasceu cego, como se Jesus estivesse dizendo isso, ele nasceu cego para que hoje vocês vejam as obras de Deus sendo manifestas na vida dele. É impressionante. E talvez isso explique algumas coisas que talvez aconteçam com a gente, né? Conosco. Coisas que são inexplicáveis. E que Deus, em sua soberania, sabe o porquê. Deus sabe. Certo? Os amigos de Jó, né? Os conselheiros de Jó, amigo assim, né? Da onça. Mas Jó lá, morrendo lá, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo, meu pai e tal? Disse, todo destruído. Aí alguém vai e diz, isso aí está acontecendo, Jó, porque você pecou. Sabe daqueles crentes, né? Você está assim porque você não está dando dízimo. Você está assim porque você não foi mais para os cultos de quarta-feira. Você está assim porque você só vive usando saia curta. Você está assim, né? Por causa desse corte de cabelo. Satanás está fazendo isso. A culpa é sua, é seus pecados. Tem, né? Uns aconselhamentos assim. Maravilhoso, né? Eram os amigos de Jó. E Jó teve que orar para eles serem perdoados por Deus no final, né? Então, ele não estava certo. A razão não era essa. É para que se manifeste as obras de Deus. Para que se manifeste as obras de Deus. E ele diz no versículo 4, ele acrescenta, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Veja, o que Jesus está falando é verdade. Um agricultor ele tem que trabalhar de dia. Não dá para trabalhar de noite. Certo? A imagem é essa. Eu vou trabalhar aqui, está anoitecendo, vamos cuidar aqui, está anoitecendo, cuida. Senão não vai dar para trabalhar direito aqui. Não é? Né, Josiane? Josiane é da... Só se tiver muito, né? Mas aí o gasto é maior, né? Não vai compensar, não. Vou plantar batata de noite aí, para vender na feira. Não vai compensar. Vai pagar as luzes. Não compensa. Então, o que Jesus está dizendo aqui é essa ilustração. Mas ele não está falando disso. Ele está falando de trabalho mesmo, de agricultura mesmo. Quando ele diz enquanto é dia, é uma figura para a sua presença neste mundo. Ele diz, enquanto eu estou aqui, é de dia. Porque enquanto ele está aqui, é o que ele vai dizer no versículo 5, enquanto ele está aqui, ele é a luz do mundo. Enquanto ele está no mundo, ele é a luz do mundo. Quer dizer, enquanto a sua presença estava aqui, era dia. E quando ele subisse aos céus, noite. Então, enquanto é de dia, enquanto ele está aqui, ele tem que trabalhar. Trabalhar em quê? Manifestando as obras de Deus. Ou seja, a sua obra de fazer o cego enxergar, que foi o que ele fez depois, né? A cena para nós é um pouco estranha, né? Mas Jesus cospe no chão, pega um bolo de terra ali molhado com cuspe. É bom eu falar nisso para ninguém ficar jantando na hora da pregação. Mas ele pega um cuspe, dá uma goipada, pronto. Agora acabou. Joga o prato fora agora, varão. Né? Agora pronto. Isso é bom. Fiquei até animado. Vou falar mais sobre isso. Vou tocar nessa tecla aqui. Então, Jesus pega aquela massa, aquela pasta, né, com terra, com cuspe, e coloca no olho do cego e ele passa
Ele diz, ó, vai se lavar no tanque de Siloé, né? Versículo 11. Vai ao tanque de Siloé, vai lavar o rosto. Ele lava e começa a enxergar. E todo mundo se espanta com aquilo, porque ele era um cego de nascença. Todo mundo fica espantado com aquilo. Ou seja, a obra de fazer o cego enxergar era para manifestar que ele é a luz do mundo. Entende isso? Para manifestar as obras de Deus, ou seja, manifestar que ele é a luz do mundo. Lembra-se que, você se lembra que aquilo que Jesus fazia, os milagres que Jesus fazia, não apontavam para um milagre, apontavam para algo maior, era um sinal. Apontavam para além do sinal. Curar o cego, por maravilhoso que seja, não era o foco ali. Era mostrar quem era Jesus para as pessoas. Ele era a luz do mundo, que faz o cego enxergar. E quando ele voltou aos céus, porque no versículo 5 diz que enquanto ele está no mundo, ele é a luz do mundo. Quando ele voltou para os céus, ele deixou de ser a luz do mundo, é isso? Não. Quando ele voltou aos céus, ele não deixou de ser a luz do mundo, mas a ideia é que quando ele veio, ele manifestou isso, que ele é a luz do mundo. Enquanto esteve aqui, ele manifestou isso. Olha, quem manifesta hoje que Jesus é a luz do mundo? Eu acredito que é a igreja. A igreja manifesta que Jesus é a luz do mundo. Por meio do seu testemunho, por meio da pregação do Evangelho. Obras, palavras. Conforme Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 15, ele diz que nós vivemos numa geração corrupta, uma geração que está se destruindo em seus pecados, mas devemos resplandecer neste mundo como luzeiros. Filipenses 2,15. O próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus 5, que nós somos luz do mundo e sal da terra. Somos luz, ou filhos da luz, luzeiros. E a gente volta lá para João 8, versículo 12. Ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quando Jesus diz que ele é a luz do mundo, ele declara a sua divindade. Ele é Deus. Ele é Deus. Eu não posso achar que Jesus é alguém comum. Eu não posso achar isso. Eu não posso achar que Jesus foi uma pessoa maravilhosa apenas, que nos deixou um grande legado. Não, não é. Jesus é Deus, o Filho de Deus, a luz do mundo. E ele diz aqui que aqueles que desejam ser filhos da luz, né? Aqueles que desejam seguir a luz, não andam em trevas. Eles seguem a luz do mundo. E não existe outra luz que não a luz do mundo para ser seguida. Quem segue a Cristo não anda nas trevas, não anda na escuridão. Porque a luz de Cristo dá vida. E quando ele diz aqui que dá vida eterna. João está escrevendo isso, irmãos, para que todos nós possamos crer na luz do mundo. Em outras palavras, para você que está em casa, nos ouvindo, assistindo, você que não tem a Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida, dos seus pecados, você que não pode dizer, de fato, eu sou filho de Deus, não há nenhuma condenação para mim, você que não pode afirmar isso, se você deseja seguir a Jesus, você precisa abandonar os seus pecados, abandonar as trevas. Abandone as trevas, abandone o pecado, rejeite o mal. Aproxime-se de Cristo, aproxime-se da luz do mundo. A luz que dá vida, a luz que dá vida eterna a todo o que nele crê. Já ouvi algumas pessoas dizerem isso, né?
Uma vez eu falei para uma pessoa, conversando com uma pessoa, e ela se sentia assim, nas trevas. Uma situação difícil. O sentimento era de alguém que estava em destruição, que não conseguia ver coisas boas no mundo. Uma das coisas que eu disse para essa pessoa é: você precisa de Cristo. As coisas vão começar a iluminar na sua vida. Você precisa de Jesus. O perdão dos pecados. Agora, se você já segue a luz do mundo, se você já segue a Jesus, pare de viver como quem anda nas trevas, no pecado, fazendo o que não presta, falando o que não presta, andando com quem não presta. Viva como filho da luz. Mostre as suas obras de filho da luz, com palavras que indicam que você é um seguidor de Jesus. Hoje a gente tem que falar disso, né? De postagens que indicam que você é um filho da luz. Práticas que indicam que você é filho da luz. Por exemplo, crente mentiroso. Faz sentido? Eu disse que eu minto, né? Mas eu ser mentiroso é diferente, né? Mas, crente mentiroso, fofoqueiro, crente que fala palavrão. Falar palavrão hoje está na moda, é maravilhoso agora. Não, veja bem, quando Paulo fala de palavras torpes, ele não está falando de palavrão, não. E outra, palavrão é regionalismo. Aí tem um monte de crente com a boca mais podre do mundo. Pode lavar com listerine todinho que não limpa a boca podre de palavrão. Mostre pelas suas obras, pelas suas práticas, que você é um filho da luz, um seguidor de Jesus. Demonstre amor para as pessoas. A gente cantou aqui o hino 380 que fala disso, né? Sobre amor, amar as pessoas que nós temos diferença. E a gente precisa aprender a fazer isso. Uma das coisas que eu tenho percebido, né? Eu percebi comigo e tenho percebido por aí afora, né? A política está nos fazendo deixar de amar as pessoas. Não a política em si, né? Mas o amor político, né? As pessoas decidiram amar alguns políticos de uma forma tão desastrosa que quem discorda de você já é um inimigo, né? Então, por um momento eu já estava achando que as pessoas que discordavam de mim eram inimigos. Eu creio que isso está acontecendo com muitas pessoas, muitas pessoas, muitos crentes. Olha, quem não vota no pessoas desse partido é meu inimigo. Quem não vota é inimigo. Só pode ser. Quero nem conversa. Quero nem proximidade. Vai para lá. Eu sei disso porque se eu fizer uma postagem agora, se eu sair de casa agora, fizer uma postagem normal, talvez uma crítica, a que político for, vai chover comentários. Vai chover comentários. E cada um defendendo o seu lado, assim, e esculhambando uns aos outros. Em amor. Esculhambando uns aos outros em amor. É lógico que eu estou sendo irônico. E talvez a gente tenha que repensar isso, se quisermos manifestar a luz de Deus, a luz de Cristo às pessoas. E talvez a gente deva valorizar mais o nosso testemunho. Eu estou mais preocupado com o testemunho de Cristo do que com a minha opinião política, por exemplo. Todos nós temos, não é pecado, né? E se você vota no outro partido lá, eu não gosto de você não. Mas assim, estou brincando. Mas a gente deve sempre ensinar o que é correto, a perspectiva bíblica correta das coisas. Mas não fazemos inimizades por tão pouco, né? Talvez a gente consiga convencer outras pessoas politicamente
na conversa mesmo, no diálogo, né? Sem discussões infindáveis. Aquilo que não é fundamental, que não é essencial, a gente não briga tão ferozmente, tão incisivamente. Porque a gente não briga assim nem pelo Evangelho, nem por coisas que são mais importantes para nós. E a gente precisa cuidar do nosso coração. Isso aqui é só um exemplo, né? A gente precisa cuidar do nosso coração em muitas coisas. Nós precisamos mostrar para as pessoas que nós somos seguidores de Jesus. E que se elas quiserem saber como é Jesus, a gente mostra para elas com nossas obras, com o nosso jeito de ser e de falar. Está aí o desafio. Quer saber como é a luz do mundo? Olha o jeito que eu falo, olha o jeito que eu ando, olha o que eu faço. Nós somos discípulos dele. Filhos da luz. Esse é o nosso papel. Então, meus irmãos, que as nossas vidas apontem sempre para ele, para o testemunho e para a glória dele. Amém.